Por que inventaram que Deus é onipresente e Deus está em todos os lugares? Eu vou te mostrar nesse vídeo o objetivo real, por que inventaram isso. E que sem isso a religião não existiria. Só presta atenção e fica no vídeo. Primeiro do que tudo, eu quero mostrar a você algumas passagens que nós iremos entender que Deus ele não é onipresente. E a própria Bíblia deixa isso muito claro. Quando nós vemos que Deus ele se locomoveu dos céus para conversar com Moisés face a face. Para você tem sentido um Deus descer do céu e falar lá no Monte Sinai com Moisés face a face. Esse é um dos primeiros sinais que eu vou trazer aqui para vocês. Então, nós podemos ver também em Gênesis, Deus passeando no jardim. Agora pare para pensar e veja, um ser onipresente que está em todos os lugares ao mesmo tempo, passeando fisicamente no jardim. Talvez você diga, não, fisicamente não, Deus é espírito, não importa. Ele estava no jardim, passeando, e também vinha visitar Adão todos os dias no jardim. Você vai saber o que foi que as religiões fizeram. Eu, como ex-pastor, eu vou te mostrar o que foi que as religiões criaram para manter essa ideia de que Deus é onipresente e que está em todos os lugares. Tem um único objetivo com isso. E aqui no vídeo, no canal Analítico Bíblico, você vai perceber. Aqui no meu canal, no YouTube, você vai ficar sabendo de tudo que você precisa saber e o que as religiões esconderam de você. Se liga. Nós podemos mostrar aqui também para vocês que Jesus, ele também não é onipresente. Por quê? Quando Jesus foi subir para o céu, Jesus disse para os discípulos que ele iria subir ao Pai e iria enviar um Consolador, o Espírito Santo. Se Jesus é onipresente, não havia necessidade dele enviar outro. Afinal de contas, ele estava em todos os lugares. Logo, podemos entender que, mesmo Jesus ressuscitado como Deus, também não é onipresente. Nós pegando a Bíblia, em várias passagens da Bíblia, nós podemos perceber claramente, em muitas evidências, que Deus, ele andava de um lugar para outro. Se Deus é onipresente, logo ele estaria em todos os lugares de uma única só vez. Exemplo, ele estaria aqui no Japão, no céu, em todos os lugares igual o vento. Mas o que foi que a religião criou essa ideia e colocou na mente das pessoas que Deus é onipresente e está em todos os lugares? Quais seriam os benefícios que as religiões teriam em criar essa ideia e fundamentar isso na mente dos seus adeptos, na mente dos seus fiéis, daquelas pessoas que estão todos os dias ali prestando serviço para os líderes, na verdade, não para Deus. Você vai entender que se não houvesse de fato a onipresença de Deus, não faria sentido seguir a Deus, nem servir a Deus, muito menos alcançar uma graça de Deus. Então, sem a onipresença de Deus, as pessoas não tinham a capacidade de serem curadas. Começa por aqui, para que você possa entender. Como assim, João? Se Deus não fosse onipresente, logo ele não estaria em todos os lugares. Poderia que você precisasse de um milagre urgente e Deus estivesse em uma outra dimensão ou em um outro lugar que não pudesse estar para te fazer uma cura. Então se criou a necessidade de dizer que Deus era onipresente, porque ele pode curar uma pessoa aqui no Brasil, também na mesma hora,
Ele pode curar uma pessoa no Japão, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, em um único só momento, só que eu sempre desconfiei dessa onipresença de Deus, mesmo quando eu era um novo convertido, tá? Sou ex-pastor e estou trazendo aqui para vocês o que vocês precisam saber. Logo, agora, Deus, ele estando na condição de onipresente, ele agora se encaixa em uma situação precária, aonde nós podemos saber, já que você quer acreditar que Deus é onipresente, como fica a situação de Deus estar em um ambiente, em um lugar, já que ele está em todos os lugares, aonde um indivíduo adulto instrui uma criança. Deus está lá olhando. Afinal de contas, você quer um Deus onipresente, não é assim? Então segure a pancada. Deus, ele olha para todas as crianças indefesas e inocentes que são inclusive, muitas dessas crianças são pelos próprios líderes religiosos. Deus está lá, porque Deus é onipresente, não é assim? Mas Deus é onipresente, mas ele não faz nada. Ele olha para essas crianças, que muitas delas até chegam ao óbito no momento do ato, mas Deus está olhando e ele simplesmente permite, porque Deus é Deus. Eu acredito que qualquer ser humano que chegasse a presenciar uma cena dessa, esse ser humano se sensibilizava e fazia alguma coisa, impedia, ou chamava a polícia, ou fazia qualquer coisa. Deus nem sequer usa um dos seus profetas na terra, que são muitos, para revelar antes do ato, para que a polícia pudesse pegar o sujeito em flagrante. Mas esse é o seu Deus onipresente, que está em todos os lugares, mas porém nada faz para ajudar as pessoas necessitadas. Eu acho muita crueldade, porque se porventura eu presenciar uma cena dessa, eu acredito que eu perderei o controle e eu irei presencialmente tomar uma atitude e impedir uma tragédia dessa. Eu como ser humano pecador, mas eu não entendo porque Deus, como bondoso Senhor da luz, permite o livre-arbítrio do indivíduo adulto e não permite o livre-arbítrio da criança inocente. Isso eu estou me referindo a casos que veio à tona, mas existem muitos casos que não veio à tona, que acontece nas escondidas, e Deus, vendo todas as coisas, ele não interfere. O interessante é que quando Deus mandou destruir uma cidade, Deus pediu que ninguém trouxesse nada daquela cidade, porque tudo que estava naquela cidade era amaldiçoado. E Cã, se eu não me engano foi Cã, trouxe algo de lá valioso. E por conta dessa desobediência, não só morreu Cã, mas também toda a sua família, Deus mandou executar. Aí fica a pergunta, se Deus interferiu na vida de um ser humano porque ele roubou algo de uma cidade que era amaldiçoada, por que Deus hoje não interfere na vida de uma criança para livrar a pobre criança inocente de um estupro? Pois é, amigo. Outra coisa que eu tive prestando atenção e quero compartilhar com vocês é a questão de que o único rei do Israel que reinou em Israel e teve paz no seu reinado foi exatamente um rei chamado Salomão. Eu vou te contar o que foi que esse rei fez e você vai ficar surpreso, porque ele só teve paz porque esse rei teve coragem. No meu ponto de vista, o único rei de Israel que teve mais coragem não foi Davi, foi o seu filho Salomão. Apesar que muitas religiões, aliás, os religiosos, atribuem que Davi foi o homem mais valente de Deus. Mas não. Na verdade, o homem mais valente de Israel foi Salomão, porque Salomão, quando ele assumiu o reinado dele, Salomão fez uma coisa que nenhum outro rei antes dele teve a coragem de fazer. Salomão bateu de frente com Deus.
Meus amigos, Salomão descobriu uma coisa que você precisa descobrir. Sabe o que foi que Salomão fez? Salomão, quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi fazer aliança com os povos ímpios, com os povos que Deus detestava. Desobedeceu a Deus. Por conta dessa desobediência do rei Salomão, ele conseguiu trazer paz para Israel. Isso que você está ouvindo. Ele saiu casando com as princesas dos reis em volta de Israel. E por conta dessa desobediência a Deus, Israel ficou seguro, porque os reis não queriam batalhar contra o seu genro, né? Acabar o povo do seu genro, porque sua filha era casada com Salomão. E Deus nada pôde fazer, porque Salomão entendeu quem era Deus. Talvez nesse vídeo você vai entender quem é Deus. E Salomão não só fez isso. Salomão, além de casar com mulheres que não eram israelitas, Salomão também adorou deuses estranhos. Não fique triste, atônito, Salomão, ele se desviou de Deus e foi adorar deuses estranhos, outros deuses, coisa que para o povo da época era um pecado de morte e Deus não perdoava fácil isso. Deus mandava matar. Como Salomão descobriu o segredo de Deus, Deus não pôde mandar matar Salomão, tá? Não só isso, além de Salomão ter desobedecido a Deus casando com mulheres de fora, adorando outros deuses das culturas das mulheres, para acabar de lascar com tudo, Salomão, ele colocou estátua, deuses, dentro do templo sagrado de Deus. Profanou o templo. Sim, Salomão profanou o templo de Deus, eu não sei se você sabe disso. E colocou outros deuses dentro do templo sagrado de Deus, deus pagãos, e adorou com as suas mulheres. Agora, se você não sabe, Salomão, o segredo de Salomão foi ter entendido que Deus, ele não tem poder, que Deus não existe, e que quando Deus está no meio de um negócio, só tem guerra e desgraça. Hoje, em 2026, eu posso te mostrar isso e você entender quais são os países que mais têm guerra em nome de Deus nos dias de hoje, Israel e Palestina. E quem é o Deus de Israel e Palestina? O Deus de Abraão. Inclusive, as duas nações acreditam em Abraão, são filhos de Abraão. Então, entenda que aonde esse Deus chega, a paz também vai embora. Enquanto os outros reis serviam a Deus e através do mandamento de Deus era para exterminar as nações ímpias, Salomão fez o contrário. Salomão se aliou contra as nações ímpias e invalidou o grande poder do poderoso Deus. Então entenda uma coisa, só houve paz em Israel quando um rei resolveu se desviar de um Deus que gosta de guerra, um Deus que gosta de desgraça humana, um Deus que mandava exterminar nações inteiras, inclusive crianças inocentes. Então, a partir do momento que a pessoa entende que Deus ele é algo construído a partir da percepção humana, aí a pessoa entende que aquele Deus poderoso, raivoso e terrível, como está escrito, ele não tem poder algum. Ele só tem poder na mente daquelas pessoas que já conceberam essa ideia de que há um Deus no céu todo-poderoso, furioso, e que pode castigar qualquer pessoa a qualquer momento. Eu, por exemplo, já tenho mais de 10 anos que deixei de acreditar nesse Deus mau, que eu não vi bondade de Deus no Antigo Testamento. Se você achar 3 passagens no Velho Testamento, ou 2, Deus abençoando o povo no coletivo, você me mostra que eu já li a Bíblia, né? Mais de uma vez e eu não achei. Então Deus ele fazia só maldade no Antigo Testamento. Então quando eu entendi que esse Deus era construído e foi construído a partir de uma percepção humana para
persuadir e controlar pessoas. E quando eu saí desse controle emocional, minha vida mudou em todos os aspectos. Hoje eu sou um homem livre, eu não tenho medo de Deus, nem do capeta, porque o capeta também foi criado. Então, Salomão também descobriu que Deus não existia. E que, a partir do momento que Salomão percebeu que Deus não existia e que apenas existia um sistema que queria destruir todas as nações em volta do povo de Deus, Salomão fez o contrário e deu tudo certo. Houve paz em Israel quando um homem resolveu desobedecer a Deus. Aqui nesse canal você vai entender muitas coisas. Já me segue se você gostou desse conteúdo, porque eu vou trazer mais coisas aqui.